É. Bom, quero começar dando as boas-vindas para quem estiver ouvindo a gente ou vendo a gente. Nós vamos agora dar início ao que a gente está chamando de episódio 0 do Psicopod, que é esse podcast que surgiu, e esse episódio é exatamente para falar sobre isso, sobre essas ideias que a gente tem tido, sobre as nossas impressões do curso e esses espaços que a gente está tentando criar, né? Vou me apresentar, eu sou Jean Felipe, sou aluno do 5º semestre de Psicologia aqui da Uni-Einstein, e eu estou aqui com as minhas colegas de sala. Oi, gente, eu sou a Stephanie, sou do 5º semestre também. Estou super ansiosa para dar abertura nesse Psicopod, Tudo bem, faz de novo. Pode começar Pode. de novo? É melhor mesmo, porque eu demorei um pouquinho, eu tava vendo o som. Mas aí vai ser da Começa minha parte? do meu? Você que manda. Porque a sua parte foi legal. Aí eu sou o corte Tá. delas, Tá. tô meio lerdo. E já tá nessa câmera aqui Então também. eu repito Tá. e aí você me responde. Então eu estou aqui com as minhas colegas de sala. Oi, gente, eu sou a Stephanie, sou aluna do 5º semestre também. Estou super ansiosa para iniciar o nosso podcast. Eu sou a Isabelle, eu também sou do 5º semestre e é um prazer estar aqui. Arrasou. Arrasou, gente. Bom, eu acho importante a gente ter esse episódio 0 pra gente passar quais são essas ideias que têm borbulhado, né, nas nossas cabeças aí nesses últimos dias. Mas antes de falar exatamente do projeto, dos projetos em si, eu queria começar com uma pergunta para vocês. Uma pergunta um pouco mais reflexiva. Quando foi que a psicologia deixou de ser só um curso para vocês? Ou então, o que a psicologia representa para vocês? Eu acho que ela deixou de ser psicologia a partir do momento que eu percebi que ela não fica só na sala de aula, ela vai muito além. Que nem o Samuel sempre fala, né? Essa construção conjunta, vamos indo e construindo junto. Total Vygotsky. É. E vocês, Dani? Para mim, foi quando a gente percebe a psicologia como uma metamorfose. Então, a gente chega com uma ideia de que a psicologia é algo concreto, mas na verdade não. Ela é uma metamorfose que sempre vai mudando, sempre vai sendo construída a cada semestre. Então, para mim, foi a partir desse momento. Arrasou, Samuel apareceu. Sempre, né? Samuel reinando, né? Não, eu acho que pra mim também. Pra mim, eu concordo muito com o que vocês duas falaram. Pra mim, a psicologia deixou de ser só um curso quando eu percebi que ela começou a se esparramar pra fora da sala. Quando eu percebi que eu já olhava para as coisas que aconteciam na minha casa de uma forma diferente, as coisas que aconteciam no trabalho de uma forma diferente, mas já não mais no lugar de julgando, que eu assumo, sou meio fofoqueiro, então julgar, a gente julga às vezes, né? Mas eu acho que a psicologia deixou de ser um curso exatamente quando ela começou a mudar o meu olhar para as coisas. E querendo ou não, aí, ver se vocês concordam comigo, eu acho que todos nós estamos gostando muito do curso, mas eu acho que para além do curso, eu acho que as trocas que a gente tem, as conversas, né, os bastidores das aulas, os trabalhos, eu acho que acaba contando até mais do que o curso em si. Sim. O que vocês acham? Com certeza. Eu também concordo. Eu acho que essas opções que a gente tem, né, esses trabalhos que a gente tem de seminário, de pesquisa, a gente acaba buscando temas que fogem do trivial da sala de aula, e eu acho que é ali que a gente começa a se perceber mudando pelo curso de psicologia, né? E no meio disso tudo, a gente tem aí, né, toda sala tem os seus grupinhos, a gente tem o nosso grupinho, e a gente começou a conversar que a gente não tinha um espaço que representasse o curso, né? Que faltava um lugar que a gente pudesse compartilhar essas experiências que a gente tem dentro e fora da sala. E foi aí que surgiu a ideia do podcast. Como que foi para vocês esse processo de surgimento do podcast? Aí foi muito importante porque, falando de mim lá no começo do curso, eu precisava disso. E a gente sentia essa falta, uma coisa que não tinha.
E foi muito importante para a gente iniciar, né? Tomar essa iniciativa, pensando nas pessoas que também já estão no nosso lugar e que vão estar no nosso lugar. Então, acho que isso é o mais importante. Exatamente, é isso aí. E você, Lívia? Eu acho que é também, né? A gente não consegue ter muita noção do que acontece nos outros semestres. Eu tinha muita curiosidade para saber o que acontece no 7º, no 9º, e a gente acaba não tendo muito um espaço para compartilhar. Eu acho que foi nesse ponto que estava faltando mesmo, de comunicação. Arrasou. Não, eu concordo total com vocês, porque para mim também tem muito isso, da curiosidade de entender o que está acontecendo nos outros semestres, porque a gente sabe do que a gente já passou, mas, por Sim. exemplo, eu queria saber como que tá a galera que está construindo o TCC, sabe, PAPIC, Psicopatologia 2, eu queria saber das outras matérias. Assim como eu imagino que, assim como a gente lá no primeiro semestre queria saber, ai meu Deus, o que vai acontecer em psicanálise? Ai, quando é que vai chegar teoria cognitivo-comportamental? Então, eu acho que é importante a gente ter um espaço que a gente consiga dividir o que acontece na nossa sala e trazer as pessoas de outros semestres também para dividir o trabalho que está fazendo, o que está rolando na aula. E aí, junto com isso, esse podcast ele não surgiu sozinho, né? Ele veio aí junto com o Instagram. Sim, temos o Instagram. Que, querendo ou não, acaba consolidando essa ideia de um espaço coletivo construído por estudantes e estudantes. O que vocês podem dividir, assim, vamos pensar, uma pessoa, o que ela pode esperar de material, de post ou até de episódio do podcast que a pessoa pode encontrar nas nossas redes? Eu acho que tudo, né? Porque é uma construção, algo que está se interligando, né? Tanto o podcast quanto o Instagram e tudo, porque esse projeto não é nosso, é um projeto da psicologia da Uni-Einstein. Então, tudo que as pessoas quiserem ver, elas podem ser completamente bem-vindas para dar opinião, que a gente pode trazer sim. Não, isso que você trouxe agora, Esther, é muito importante, porque a gente tomou a iniciativa, né, de, vamos fazer um podcast, vamos fazer um Instagram, pra gente ter esse espaço, mas ele não é nosso, ele é do curso. Exato. E a gente conta com a ajuda de todos os alunos, né? Então, todo mundo, qualquer pessoa que tiver matriculada no curso de psicologia pode ajudar se quiser, pode contribuir com sugestão, pode contribuir com post. E assim, no Instagram, eu sei que a gente tem lá uma certa programação, né? Então, mais ou menos, a gente vai ter alguns posts sobre temas emergentes, que são temas assim mais atuais, né? Que estão em discussão na psicologia, que, aliás, já temos um episódio que vai ser sobre violência infantil, que vai ser bem legal. Outro post que pode aparecer ali no Instagram. A gente criou esse quadro, né, da aula para o feed, que eu acho que esse quadro é o que, como que eu vou dizer, é o que mais ilustra o que a gente quer, tanto do Instagram quanto do podcast, né, que é levar conteúdos da aula para o feed do Instagram ou para um episódio de podcast. Então, por exemplo, eu sei que a gente teve um post esses dias de psicanálise. Foi. Mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, porque a gente teve uma aula de mecanismo de defesa do Freud, né? Mecanismo de defesa do ego. E é um conteúdo de psicanálise que é super legal, que dá para compartilhar e que eu, pensando assim no Jean do primeiro semestre, eu ia querer saber o que a galera tá vendo em psicanálise. Então, eu acho que é um conteúdo legal de compartilhar. Então, esse da aula pro feed, eu acho que ele auxilia muito, né? E representa muito do que o que a gente quer do Instagram como um espaço para compartilhar essas coisas. Mas tem também dica de filme, série e outros podcasts e outros vídeos, porque eu acho que assim, filme é uma coisa que faz muito parte da nossa formação, né? A gente assiste filme em aula, a gente faz discussão, teve o Cine Debate com o Samuel, que também foi super legal. E inclusive, voltando, né, para aquela primeira pergunta, né, quando é que o curso deixa de ser psicologia, veja como que é isso para vocês.
Vocês já reassistiram um filme e aí o filme já não é mais o mesmo depois que a gente começou o curso? Já, muitas vezes. É um outro olhar, né? A gente faz, tudo muda, né? Tudo muda, é um outro olhar. E aí eu acho que fica muito legal essa coisa de indicar filme, indicar série no Instagram, porque a gente acaba dividindo esses achados que a gente teve, né? Seja durante o filme ou seja realmente de indicar, porque é um filme legal, para as outras pessoas e sempre fazendo essa relação do coisa. Sempre fazendo essa relação do conteúdo do filme com algum aspecto da psicologia no geral. Eu ia te perguntar, Esté, do filme, porque você está reassistindo Os Vingadores. Sim. É um outro olhar. É um A outro olhar. interpretação que a gente tem, depois de ver tantas coisas no curso, é totalmente diferente. E isso é muito legal, né? Porque a gente vê que está fazendo efeito. Não, e aí eu já quero te dar uma dica, porque eu sei que você está assistindo WandaVision pela primeira vez. Sim. Quem não sabe, WandaVision é a série do universo Marvel que fala da Wanda. E olha só, como não tem como desvincular isso da psicologia, porque a Wanda, na série, ela está literalmente criando uma realidade em que ela pode existir, não é isso? Exato. É muito legal. Muito interessante. Inclusive, é uma recomendação aí, né? Já pra fica. quem quiser. Já fica a dica. Já vou assistir. WandaVision, muito legal. Então eu acho que é muito sobre isso, sobre ter esse espaço para compartilhar essas coisas que a gente acha interessante, acha legal e construir esse espaço com os outros alunos, com os outros semestres, com os professores também e outros convidados que a gente possa vir a ter. Que mais? Que mais a gente precisa falar? Sobre a estrutura do Instagram, talvez? É uma boa. Que além do post, a gente já passou nas salas fazendo convite da equipe de curadoria. Né? Quem quiser fazer parte da equipe de curadoria pode procurar a gente e se inscrever na equipe de curadoria. Eu acho que à primeira vista, assim, parece ser algo muito complexo. Vou fazer parte de uma equipe de curadoria, não sei o que vai acontecer. Mas, no final das contas, é muito simples, né? Porque é literalmente ajudar a criar esses conteúdos que acontecem na sala. Então, eu tive uma aula de TCC sobre, que nem aquele post que você fez, de distorção cognitiva. Tive uma aula de TCC de distorção cognitiva e foi super legal. Eu vou escrever aqui um textinho e pronto, tá feito o post. Ou então assistir um filme legal, ou então vi uma aula de psicanálise do mecanismo do ego, compulsão à repetição, aí a gente se identifica muito mais do que a gente gostaria e criar esse conteúdo com aquilo que a gente vive mesmo, né? E acho que de repente também dá oportunidade para as pessoas que têm projetos fora da faculdade também trazer isso, e acho que o processo de TCC também, pelo menos é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, né? Do Papic também, né? Papic. Então, acho que são processos que acontecem na faculdade que, se a gente tiver esse lugar para dividir, vai ser ainda mais interessante. Com certeza. É importante porque é um lugar de fala de todo mundo, né? De todos os alunos. E com mais pessoas, mais ajuda, isso vai crescendo cada vez mais. Então, é importante para continuar, né? Não parar com a gente, mas continuar aí por muitos anos. Exatamente. Construir com várias vozes, com vários pontos de vista, diversidade. E uma coisa que você disse, né? Não vai parar com a gente, porque o Instagram ele vai ficar e vai ser passado para os outros semestres, para os outros cursos, espero, né? Então, a ideia é realmente criar algo que seja orgânico para se compartilhar entre as salas. Arrasou. Eu acho que é isso. É isso. É isso. Então, quero já agradecer a presença de vocês, a presença de todos, de todas e de todos. Acho muito importante esse primeiro episódio. E obrigado por disponibilizar desse tempo, obrigado por estarem junto comigo nesse projeto, nas organizações, nas listas, nas planilhas e tudo mais, nos forms, que a vida do estudante de psicologia é forms, né, gente? É forms. Mas obrigado a vocês por fazerem parte disso. A gente fica muito feliz, né? A gente que agradece o convite. Tamo junto, tamo junto. E agradecer vocês também que estão assistindo a gente ou que estão ouvindo a gente.
E saibam que a gente está criando um espaço, que é o Instagram da Psicologia Uni-Einstein, junto com o podcast, que é o Psicopod. E é aquilo que eu costumo dizer, né? O que a gente mais escuta na aula é que depende. Então, tudo depende. E Exato. depende, não é porque a psicologia não consegue responder. Depende porque são muitas variáveis, são muitas coisas a considerar. E a ideia desse espaço é dividir esses vários contextos que a gente acaba... Gente, horário do meu remédio. Os vários contextos que a gente acaba sendo atravessados no curso de psicologia. Então, continua com a gente aí, que são vários temas interessantes que a gente vai trazer. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigado.